TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, mais um Janela do Céu começando aqui. Hoje a gente tá com Gregory Conter Pereira de Canela e ele vai estar contando aqui um pouco do testemunho dele hoje. Ele é o nosso convidado para contar a sua história, compartilhar com a gente como que é essa vida com Jesus, né? Aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E a gente tá esperando aqui para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Boa noite, Gregory. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão vendo esse programa nesse momento. É uma bênção a gente estar aqui reunido, né, para falar dos feitos que Deus já fez na vida de todos nós. Eu sempre digo assim que é muito bom a gente olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né, a transformação que Ele já nos trouxe, e a gente vê realmente que tudo que acontece nas nossas vidas é o amor dele conosco, né. Com certeza, a gente estava comentando aqui antes de começar, né, que o Gregory já praticamente nasceu na igreja, né, 5 anos. Sim. Já estava aqui envolvido com as coisas do reino, né, mas mesmo assim, mesmo nascendo na igreja, a gente sempre tem muitas experiências, né, tanto com a parte ruim quanto com a parte boa das nossas vidas, né, e é nessas partes que o Senhor faz a gente crescer, né, a gente amadurecer. Então já vou passar a palavra para ti contar um pouquinho aí como é que foi que vocês chegaram na vida da igreja. Amém. Bom, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, eu cheguei na igreja, eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos por ali, e a gente vinha assim de uns tempos que meus pais, eles estavam para se separar, né, eles já tinham dificuldades no casamento há um tempo, e a última dificuldade que eles tinham tido foi quando eu nasci, né, quando eu nasci, os dois sempre cresceram, os dois cresceram sem os pais, né? E eles não queriam criar filhos estando separados, né? Já por eles ter passado por tudo isso e ter sofrido com tudo isso, né? E quando a minha mãe descobriu que eu estava grávida, eles estavam também a ponto de separar, e o Senhor me trouxe para dar uma unida, né? E quando já estava tudo caindo de novo, né? Porque a gente sabe que pela força do braço o ser humano não consegue fazer nada, né? O homem, ele é totalmente falho. E quando eu tinha 5 anos, o casamento já estava indo para a ruína de novo, né? E meu pai, ele é investidor no reino hoje, né? Ele é a empresa Renovar, pertence a nós, né? E na época ele arrumava máquina de lavar, né? E o pastor daqui da cidade de Canela, ele recém tinha chegado, né? A gente foi uma das primeiras famílias assim que chegou no Senhor. E a máquina de lavar dele tinha estragado. E a vizinha dele, que na época ia na igreja, recomendou a gente meu pai para ir lá, né? E ele foi lá, e era muito engraçado, porque quando ele chegava lá, a máquina se arrumava, né? A máquina não tinha problema nenhum. Quando ele chegava lá, a máquina ficava boa. Quando ele saía para a porta para fora, a máquina estragava de novo. E naquele tempo ali, ele nunca falou que ele era pastor, né? Mas ele convidou a gente para participar do grupo familiar que tinha na casa dele, né, das reuniões que tinham lá. E meu pai, ele fazia esses concertos de máquina de lavar e tal, né, na época. E ele também trabalhava como vigilante à noite. Então o trabalho, a madrugada, ele nunca estava em casa, né? E à noite também. E aí eu e a mãe começamos indo, né? A gente ia numa outra congregação, a gente ia no centro da cidade, e eu lembro que a gente foi muito, muito diferente para mim, né? Porque eu lembro de perguntar para minha mãe, né? E disse, tá, mas e agora? Onde a gente ia lá? Lembro que eu ia na escolinha, tinha toda aquela relação, né? Porque são igrejas tradicionais, assim, e a gente nunca imagina sair desses lugares, né? E uma criança cresce naquele ambiente e tá acostumada, né? E meus pais falaram, disse, não, agora a gente descobriu um novo lugar que a gente vai começar a ir. E começou eu e a minha mãe indo, e aí meu pai perguntou pra ela, né, como que era. E ela disse, não, é muito bom, eles leem a palavra, eles tocam louvor lá, né,
Na época, a esposa do presbítero estava começando no violão também, né? Então foi tudo perto do Senhor assim mesmo, né? Era tudo muito simples. E aquilo foi o que acabou conquistando a gente, sabe? E da gente realmente ter esse contato de verdade com a palavra. Porque onde a gente ia, uma pessoa falava lá em cima e todo mundo tinha a bibliazinha na frente da cadeira, mas ninguém lia, né? Ninguém tocava realmente na Bíblia e na verdade, né? E ali não, todos nós tínhamos uma Bíblia, todo mundo sentava com uma Bíblia. E era totalmente novo, assim, para nós. E então aí a gente começou aí. A minha mãe começou a fazer terapia na época com a esposa do presbítero. E nós começamos a frequentar, né? Como eu disse, a gente foi uma das primeiras famílias, assim, que começou na Igreja de Canelas. Já fazem cerca de 15 anos, 15, 16 anos. E nós somos a família mais antiga daqui da Igreja de Canela, né? Fomos os que ficamos. E pela graça de Deus, obviamente, né? E é realmente, assim, muito bom que o Senhor vê que Ele realmente faz essas coisas para mudar, né? E na época, claro, não foi da noite pro dia, né, que o casamento dos meus pais se alinhou, digamos assim, mas realmente aconteceu como Deus queria, porque foi um tempo assim que quando começou toda aquela mudança, né, e eles conhecendo a verdade e aquela conserto realmente no lar, eu até brinco dizendo, né, que teve um período que eles ficaram, acho que quase 4 meses dentro da mesma casa, a gente indo na igreja, e eles nem se falavam, né, eles não conversavam. E eu tentava fazer os dois conversarem, né? E eu ainda era xingado, né? Levava xingando os dois. Mas aquilo foi um período necessário, assim, para que Deus pudesse realmente restaurar, né? E claro, as lutas ainda continuam sempre, porque o Senhor, ele traz essas coisas para que a gente possa estar sempre em mudança, em transformação e crescimento de vida, né? Hoje a gente entende isso. Mas na época a gente ficava até pensando assim, nossa, mas achei que ia acontecer mais rápido. Mas não, hoje a gente sabe que o tempo do Senhor é realmente único, assim, né? É pertencente a Ele mesmo. E todo esse processo é necessário, né? Então, como eu disse, já fazem 15 anos que nós estamos frequentando a igreja, né? E a casa do Senhor. E a gente nota realmente, assim, é nítido a diferença do início. E mesmo com as dificuldades, né? É diferente, porque na época, quando dava alguma briga, alguma coisa, a primeira coisa era a separação, era a desavença, né? Já começava a ver o que ia fazer, o que não ia fazer, e hoje em dia não, né? Hoje em dia realmente o que é feito é buscar o Senhor, né? Pra ver o que realmente vai ser feito, né? E essa é a total diferença, assim, né? Nada acontece mais pela força da carne, mas sim pelo Senhor mesmo, né? Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa numa família que o casal tá quase se separando, a gente dificilmente pensa que os filhos entendem isso, né? De que os filhos estão também tentando fazer alguma coisa para que as coisas melhorem, né? E com certeza tu viu uma diferença, né? Quando eles já estavam na igreja, mesmo que demora, com certeza, é um processo, não é do dia pra noite, mas isso acontece, né? A gente vê tanto dos nossos pais quanto na relação com a gente, né? Nós, entre eles também. E eu queria que tu comentasse isso, porque às vezes é um lado que a gente ignora, né? Uma criança pequena, às vezes a gente pensa, ela nem lembra, ela nem sabe como é que foi, mas a verdade é que realmente o Senhor aproveita para trabalhar em todo mundo, né? Sim, sem dúvida. E a gente, como criança, assim, a gente sente muito, né? Os pais costumam pensar que a gente não nota, mas a gente nota e repara em tudo, né? E eu lembro que eu detestava, assim, e detesto briga e discussão, né? E sempre quando eu vi isso acontecer dentro da minha casa, eu lembro que eu me escondi debaixo da cama, né? Eu não gostava de escutar isso, né? Ia para debaixo das cobertas e ficava lá chorando e como criança, né? Tentando entender o que realmente estava acontecendo. E é uma coisa assim que realmente muda a gente, faz a gente entender outras coisas, né? Porque como criança a gente pensa, como eu disse, né? Eles acham, não tá entendendo nada, não tá vendo nada, né? Mas aquilo acaba se tornando um trauma para uma criança, né? E realmente só o Senhor depois para poder curar e poder edificar realmente, restabelecer dentro daquela criança uma boa relação com as outras pessoas, uma questão assim de confiança mesmo, né? Porque quando a gente vê isso
uma desavença dentro da nossa própria casa, a criança ela acaba desenvolvendo traumas e às vezes ela não vai ter a mesma relação com as outras pessoas, né? E é realmente isso que o Senhor quer mudar, né? Para que não ocorra isso. O Senhor quer realmente que nós sejamos pessoas completas. E a gente está aqui realmente para que esses traumas, esses acontecimentos sejam curados, né? E como criança, assim, a gente vê por todo o tempo, né? Os pais e a gente fica feliz quando tá tudo bem e quando tá tudo certo, né? E realmente, assim, quando a gente cresce e a gente olha para trás, tendo a visão hoje do Senhor, né? Realmente a gente nota, assim, que tudo que acontecia eram por coisas besta, assim, né? E tudo realmente são arranjos do diabo para fazer a família se dividir, né? É isso que Satanás vem para a Terra fazer, né? Dividir as famílias, dividir tudo para fazer com que o filho se torne fique perdido no meio de toda essa confusão, né? Os pais se separando, indo um para cada lado. Aí o filho já não sabe mais onde que fica, né? Se fica com o pai, se fica com a mãe, né? E eu lembro também, assim, de falar, né? Que quando eu era pequeno, né? Que se eles chegassem a se separar, eu não queria ficar com nenhum dos dois, né? E é uma coisa, assim, que hoje tu para e analisa uma criança falando isso, né? É uma coisa, assim, muito pesada. Porque pra onde ela vai, né? E realmente é uma coisa, assim, que só Deus pode fazer para que isso não aconteça, né? Porque Deus, ele tem o amor dele para nós. Só que a gente tem que entender realmente como que as coisas, como que funciona, né? E o amor do Senhor, ele vem com a dedicação, ele vem com a entrega da nossa parte, né? Para que todos dentro de casa se sintam realmente amados pelo Senhor e pelos membros da própria casa, né? E uma criança, ela necessita disso para que ela seja realmente um adulto sem problemas, né? E como é que foi isso pra ti, né? Ver o lar começar a mudar. Como é que tu sentiu isso? Como é que Deus também te tocou, né? Porque quando os nossos pais se convertem, mesmo que a gente é pequenininho, a gente já tem as nossas experiências com o Senhor, que nos fazem a gente se apegar a Ele também, assim como acontece com os pais. E como é que foi essa relação tua com Cristo desde pequeno até agora? Amém. Eu tive toda a minha fase de escola, praticamente eu tive no Senhor já, né? Então, quando eu entrei na escola, eu acho que eu entrei na escola um pouco mais cedo que os outros, então eu era sempre um ano mais novo, né? E a gente via, assim, a diferença dos lares, né? Porque a gente via os outros coleguinhas, os pais se separando, eles passando por situações, né? E a gente ali perseverando, né? Claro, como eu disse, com as lutas, mas sempre com o Senhor realmente, né? E eu tive um crescimento, assim, totalmente diferente, né? Porque a gente passou bastante tempo, assim, com o Senhor realmente, né? No início da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Canela, o presbítero e a esposa, assim, eles tiveram muita dificuldade para começar, né? Porque era uma época que, em questão de alimentação, assim, e mantimento mesmo, né? Então a gente teve muita relação com eles no início, assim. E aquilo foi, eu vejo que hoje aquilo foi muito necessário para que a gente realmente pudesse ter um desenvolvimento espiritual assim maior, né? Claro, hoje em dia isso não acontece mais tanto, mas na época foi necessário assim para que a gente também pudesse se alicerçar no Senhor, né? E eu realmente também hoje poder permanecer com Deus, né? Porque a gente vê que como adolescentes, né, crescendo no Senhor, é uma coisa muito dificultosa, assim. Eu, particularmente, tive um desenvolvimento, assim, de criança, adolescência e agora entrando na fase adulta, né? Muito complicado, assim, porque eu tinha muita dificuldade de relacionamento na escola. Eu tinha muito essa coisa do bullying, assim, tanto de forma física quanto verbal, né? E o Senhor teve uma misericórdia muito grande, assim, né? Porque a gente vê que crianças que passam por essas situações, elas, quando crescem, se tornam adultos com muitos problemas, né? Depressivos, ansiedade. E realmente agora com o Senhor a gente pode ter essa perspectiva realmente de mudança, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem para realmente trazer uma consistência do ser humano, né? Para que a gente possa realmente ter uma edificação, poder levar a palavra do Senhor para as outras pessoas e realmente ter essa transformação. E quando a gente cresce no Senhor,
É muito isso, assim, que acontece. Porque se for uma pessoa no mundo, né, que passa por essas circunstâncias e cresce, e essas pessoas vão falar de Deus para ela vai dizer que tem injustiça da parte de Deus, né? Mas a gente vê, assim, que realmente não tem. E tudo acontece para o desenvolvimento pessoal da gente, né? E para a gente poder também auxiliar outras pessoas no futuro, né? E é muito tremendo quando a gente realmente entende isso. Porque de forma racional e natural, é uma coisa muito ruim de se acontecer. Mas com o Senhor é totalmente diferente, né? É verdade, né? O Senhor sempre traz um alento, eu acho que né? Algo que nos consola mesmo quando as coisas naturalmente estão ruins, né? E isso que tu falou é interessante, pelo fato da gente já ter essa relação com Cristo consolidada, né? A gente já ter firme no nosso coração que a gente pode contar com Ele. Quando acontece qualquer situação, ao invés de olhar com os olhos, claro, na hora nunca é bom, né? Mas depois Sim. A gente pode olhar para aquilo e pensar que realmente o Senhor ainda estava ali, né? O Senhor realmente estava com a mão estendida ainda e no final Ele queria algo além daquela situação ali que a gente só viu no momento, né? Mas um crescimento realmente, né? Algo que vai mudar, vai formar quem a gente vai ser depois, né? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para saber o final da história, né? Para saber como é que foi essa continuação de como que o Senhor trabalha independente da idade que a gente tem. O Senhor tá sempre ali atento para todas as nossas necessidades, né? Para que a gente consiga realmente crescer, tanto naturalmente quanto em vida e no espírito. Estamos apresentando Janela do Céu.